O que você sabe sobre a KGB? Vamos aprender mais alguns fatos interessantes sobre uma das mais famosas agências de informação do mundo. Ao final, me diga o que faltou e encomende outro vídeo. História da KGB. A KGB, Komitet Gosударственной Безопасности, ou Comitê para a Segurança do Estado, foi a mais recente denominação da Organização de Inteligência e Segurança da União Soviética. Sua história remonta a 20 de dezembro de 1917, com a criação da Checa, Comissão Extraordinária de toda a Rússia para o combate à contra-revolução, à especulação e à sabotagem, por ordem do Conselho do Comissariado do Povo. Checa. A Checa foi inicialmente concebida como uma agência de investigação com o objetivo de monitorar e se infiltrar em movimentos antissoviéticos, tanto internamente quanto no exterior. Sob a liderança de Felix Dzerzhinsky, rapidamente se transformou numa força política implacável, dedicada a eliminar opositores do regime soviético e a subverter o mundo não comunista através do terror. Lenin e Trotsky aprovavam os métodos de Dzerzhinsky, apesar das críticas de que a Checa recrutava indivíduos sádicos e criminosos. Mudanças de nome e estrutura. Ao longo dos anos, a organização passou por diversas mudanças de nome. GPU, OGPU, NKVD, NKGB, MGB e, finalmente, KGB. Embora nominalmente subordinada ao Conselho dos Ministérios, a KGB era controlada diretamente pelos líderes do Partido Comunista. A KGB atuava como um serviço de inteligência, contra-inteligência e polícia de segurança interna, com suas próprias divisas militares e uniformes. Seus escritórios administrativos estavam presentes em todas as cidades, e seus agentes se infiltravam na polícia, exército, governo, fábricas e fazendas coletivas. Primeiro diretório principal. Dentre os vários diretórios da KGB, o primeiro diretório principal era responsável pela inteligência internacional e ações secretas, contando com cerca de 20.000 agentes. GRU, a GRU, Diretoria de Reconhecimento Geral, era outro serviço de inteligência, ligado às Forças Armadas, que operava em paralelo à KGB, coletando informações secretas no exterior. A GRU, menor que o primeiro diretório principal, era composta majoritariamente por oficiais de carreira da Marinha, Exército e Aeronáutica, egressos da Academia Diplomática Militar de Moscou. Embora tenha gozado de certa independência nos anos subsequentes à sua criação em 1918, a partir de 1937, a KGB passou a ter precedência sobre a GRU. Relação entre a KGB e GRU. A KGB exercia controle substancial sobre a GRU, inclusive através da transferência de seus membros para os quadros da GRU. Um exemplo disso foi a nomeação do general Ivan Serov, ex-diretor da KGB, como chefe da GRU entre 1959 e 1963. Operações secretas, OAS. As OAS eram um elemento vital da política externa soviética, englobando ações secretas especiais. A KGB e outros serviços de inteligência do bloco soviético conduziam centenas de OAS anualmente, com o objetivo de influenciar o comportamento ocidental. Desinformação. A desinformação era uma das principais técnicas empregadas nas OAS, consistindo na disseminação de mensagens falsas, cuidadosamente elaboradas para enganar a elite tomadora de decisões ou o público em geral. O uso da desinformação era justificado pela KGB como uma forma de desmascarar a verdadeira face do imperialismo. Agentes de influência. A KGB recrutava e utilizava agentes de influência em diversos países para promover seus objetivos. Esses agentes eram indivíduos em posições de destaque na sociedade, como políticos, jornalistas, escritores e acadêmicos, que, consciente ou inconscientemente, promoviam os interesses soviéticos. A KGB e a imprensa. A KGB via a imprensa como uma ferramenta poderosa para moldar a opinião pública e disseminar desinformação. Agentes da KGB se passavam por jornalistas, infiltravam-se em órgãos de imprensa e cultivavam relações com jornalistas estrangeiros para influenciar a cobertura de eventos e promover a agenda soviética. O papel dos serviços de inteligência satélites. A KGB
contava com a colaboração de serviços de inteligência de países satélites do leste europeu, como Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Polônia, Hungria, Bulgária e Cuba. Esses serviços, embora formalmente subordinados a seus próprios governos, eram controlados e explorados pela KGB, atuando como extensões da inteligência soviética em diversas partes do mundo. A KGB foi uma organização complexa e poderosa que desempenhou um papel fundamental na história da União Soviética e na Guerra Fria. Seus métodos, muitas vezes brutais e desumanos, deixaram uma marca duradoura no mundo, moldando o cenário geopolítico por décadas. Sucessos e fracassos da KGB. As fontes disponíveis destacam uma série de sucessos e fracassos notáveis da KGB ao longo de sua história. A seguir, uma análise detalhada desses eventos com base nas informações disponíveis. Sucessos: espionagem científica e tecnológica. A KGB obteve grande sucesso na coleta de informações científicas e tecnológicas, infiltrando-se em empresas de defesa e institutos de pesquisa nos Estados Unidos e em outros países ocidentais. Esse tipo de espionagem era visto como mais fácil do que a penetração nos governos, e os relatórios raramente sofriam de distorções políticas. Exemplos: obtenção de documentação técnica completa sobre a produção de borracha butílica na Itália em 1970, o que levou à economia de 16 milhões de rublos. Coleta de 600 itens de informações e amostras de SNT por um oficial da linha X em Londres, entre 1980 e 1983. Penetração em agências de inteligência ocidentais. A KGB conseguiu infiltrar agentes em posições importantes dentro de agências de inteligência ocidentais, como a Gehlen-Org, posteriormente BND, na Alemanha Ocidental. Essas infiltrações proporcionaram informações valiosas e permitiram a sabotagem de operações ocidentais no Bloco Oriental. Exemplo: recrutamento de Hans Clemens e Heinz Felfe na Gehlen-Org, o que levou à eliminação da rede de agentes adversários na Alemanha Oriental entre 1953 e 1955. Operação Enormos, Projeto Manhattan. A obtenção dos planos da bomba atômica, através da Operação Enormos, foi considerada o maior triunfo da inteligência soviética nos Estados Unidos. Este sucesso permitiu à URSS desenvolver sua própria bomba atômica num ritmo acelerado. Influência por meio de agentes de influência e organizações de fachada. A KGB utilizava agentes de influência em posições de destaque, além de organizações de fachada, para promover seus objetivos e disseminar propaganda. Exemplos: utilização do boletim informativo Sínteses, na França, editado pelo agente de influência Pierre-Charles Paté, para disseminar propaganda anti-americana e pró-soviética. Manipulação de organizações de fachada para promover campanhas de paz e o desarmamento, como a campanha contra a bomba de nêutrons. Fracassos: distorção da realidade e falta de autocrítica. As fontes revelam uma tendência da KGB em distorcer os fatos em seus relatórios para o Politburo, exagerando seus sucessos e minimizando seus fracassos. Essa falta de autocrítica prejudicou a capacidade da KGB de aprender com seus erros e adaptar suas estratégias. Dificuldade em converter informações em vantagens práticas. Apesar do sucesso na coleta de informações, a economia planificada da URSS muitas vezes era incapaz de utilizar plenamente as informações obtidas pela KGB. Isso demonstra uma desconexão entre a inteligência e a capacidade de aplicação prática. Incapacidade de controlar eventos como a Revolução Iraniana. A KGB investiu recursos em infiltrar-se em instituições e movimentos iranianos antes e durante a Revolução Iraniana. No entanto, não foi capaz de controlar o curso dos eventos e obter influência duradoura no Irã. Vulnerabilidade a deserções. A KGB sofreu com deserções de agentes que revelaram informações confidenciais sobre suas operações, métodos e agentes. As deserções minaram a credibilidade da KGB e expuseram suas táticas ao Ocidente. Exposição pública de fraudes e operações. As operações de desinformação da KGB, incluindo a falsificação de documentos,
foram frequentemente expostas pela mídia ocidental. Essa exposição pública prejudicou a imagem da KGB e reduziu a eficácia de suas operações. Dificuldade em adaptar as estratégias à mudança do cenário internacional. Com o fim da Guerra Fria e o colapso da URSS, a KGB teve que se adaptar a um novo cenário geopolítico, o que representou um desafio significativo para seus métodos e objetivos. As fontes disponíveis oferecem uma visão fascinante e complexa dos sucessos e fracassos da KGB. É crucial analisar essas informações dentro de um contexto histórico mais amplo e considerando a natureza frequentemente secreta das operações de inteligência. É importante ressaltar que a história da KGB não se limita a sucessos e fracassos pontuais, mas envolve uma teia complexa de ações, reações e influências que moldaram o curso da Guerra Fria e continuam a influenciar as relações internacionais até os dias de hoje. O que você achou do vídeo? Comente abaixo. Se ficou em dúvida ou quer outras informações sobre o mundo da espionagem, me informe. Até a próxima!